O final da luta deixou a arena inteira completamente em choque. Por alguns segundos, até mesmo o narrador ficou parado, olhando para o palco sem conseguir acreditar no que acabara de acontecer. Quando finalmente recuperou a voz, ele praticamente tropeçou nas palavras antes de anunciar o resultado. Com apenas um soco, a luta acabou. Nem ele conseguia esconder a incredulidade. Afinal, Olivier Mirastrong era uma cultivadora no auge do 11º nível, dona de um poderoso físico lunar, e mesmo assim, ela não foi capaz de suportar um único golpe de Lucien. O narrador então começou a se fazer uma pergunta em voz alta: a linhagem imortal realmente é tão poderosa assim? Enquanto isso, toda a plateia explodia em gritos e comemorações. Olivier Mirastrong se levanta lentamente, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Já o narrador admitia que sequer conseguiu acompanhar o ataque. Tudo aconteceu rápido demais, mas de repente ele fez uma pausa dramática e, como se nada tivesse acontecendo, começou a fazer uma propaganda de um suplemento milagroso que, segundo ele, aumentava a performance masculina por 30 dias. Ao assistir aquele verdadeiro circo, Fa ficou completamente sem palavras. Ele simplesmente não conseguia acreditar que alguém tivesse permitido que aquele sujeito apresentasse um torneio daquele nível. Antes, o narrador já havia tentado convencer os competidores a enfrentar Lucien em grupo. Agora, ainda fazia aquele tipo de propaganda completamente fora de hora. Fa sentiu o sangue ferver de irritação. Nesse momento, a diretora executiva caminhou até ele. Ela passava a mão na testa, com um olhar cansado. Ela explicou que também havia tentado impedir aquilo, porém, o Departamento de Relações Públicas insistiu em manter o apresentador. O motivo, um dos maiores patrocinadores do torneio exigiu que fosse exatamente aquele narrador. E, para piorar, o público sinceramente adorava aquele tipo de exagero. Sem ter o que fazer, Fa apenas resmungou baixinho, enquanto amaldiçoava toda aquela situação. Enquanto isso, o comunicado de Lucien vibrou. Como ele já imaginava, era sua irmã mais nova. Ela estava radiante de felicidade depois de assistir aquela vitória esmagadora. Ao observar a reação dela, Lucien ficou alguns segundos em silêncio. Talvez toda a sua família o via brilhando daquela forma. Ele finalmente conseguiu ficar tranquilo. Se fosse assim, talvez não houvesse mais necessidade de esconder completamente sua força. Às vezes, mostrar um pouco do próprio poder também não era algo ruim. E se isso ajudasse sua família a parar de preocupar, então ele simplesmente derrotaria todos os adversários que aparecessem em seu caminho. Pouco depois, o próximo combate começou. Os próximos competidores eram dois jovens extremamente famosos. Um deles lembrava muito bem Guile de Street Fighter, enquanto a garota parecia praticamente uma versão de Chun-Li, de Street Fighter também. Os dois eram prodígios reconhecidos em diversos setores estelares, e a batalha entre eles foi completamente diferente da anterior. Ela demorou mais de 10 horas. Pela primeira vez desde o início do torneio, Lucien se sentou para assistir atentamente uma luta entre dois usuários de físicos extraordinários de nível alto. Depois de uma batalha extremamente equilibrada, a garota acabou conquistando a vitória por uma pequena vantagem. O problema era que na arena havia sido praticamente destruída durante o confronto. Enquanto a equipe trabalhava para reconstruir o palco, o narrador continuou animando a plateia sem perder o fôlego. Parecia que aquele homem possuía energia infinita. O público estava completamente satisfeito. Na opinião deles, aquela sim era uma verdadeira semifinal. Algumas pessoas chegaram até a comentar que a luta entre Lucien e Olivier Mirastrong havia terminado rápido demais. Parecia ter uma luta combinada, mas Lucien não prestava atenção naquelas conversas. Sua mente ainda estava analisando tudo o que havia visto. Aquele combate lhe ensinou muitas coisas. Ele percebeu que o físico extraordinário era realmente diferente. Sua essência, sua estrutura, tudo existia em um nível muito acima das espécies comuns. Além de possuir um potencial absurdo, seu limite também era muito maior. Lucien então chegou a uma conclusão: quanto mais avançada era uma técnica de cultivo, mais perfeito se tornava o corpo do usuário. Seguindo essa lógica, seu corpo estelar imortal superava facilmente qualquer físico apresentado até aquele momento. Mas ele não ficou arrogante por causa disso. Afinal, o torneio estava apenas começando. Seu maior objetivo era enfrentar o maior número possível de técnicas diferentes. O que antes parecia apenas um campeonato entediante, agora começou a se transformar em uma oportunidade perfeita para a evolução. Foi então que uma jovem de longos cabelos vermelhos caminhou na direção da arena. Assim que a viu, Lucien imediatamente voltou sua atenção para ela. Fa começou a apresentá-la. Seu nome era Grey. Ela também estava no auge do 11º nível e possuía um poderoso físico lunar de 9 estrelas. Segundo Fa, ela era uma das pouquíssimas pessoas naquele torneio que realmente merecia atenção. Lucien observou atentamente as chamas azuis que envolviam seu corpo. Elas eram completamente diferentes das suas. Enquanto suas chamas eram violentas, explosivas e esmagadoras, as de Grey eram frias, silenciosas e extremamente corrosivas. A diferença entre as duas lhe pareceu bastante interessante. Na mesma hora, ele decidiu que, caso tivesse a oportunidade de enfrentá-la, estudaria aquelas chamas cuidadosamente. Quem sabe, aquilo não acabaria lhe trazendo alguma inspiração no futuro, hein? Pouco tempo depois, a arena finalmente terminou de ser reconstruída. O próximo combate estava para começar. Mais uma vez, a voz do narrador ecoou por todo o estádio. Desta vez, ele apresentou o competidor cuja fama já havia atravessado inúmeros setores estelares. Segundo ele, aquele homem havia derrotado sozinho mais de 1000 piratas espaciais. E existia até mesmo uma lenda dizendo
que ele congelou um planeta inteiro usando apenas o próprio poder. Seu nome era Monrue. Uma enorme projeção surgiu sobre a arena, exibindo todas as informações do competidor. Instantaneamente, a multidão começou a gritar em unissono: demônio do gelo, 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 demônio do gelo. Nem mesmo Lucian esperava que Monrue fosse tão famoso. Fa sorriu de lado antes de explicar. Muito antes de Lucian aparecer, Monrue já era considerado o maior prodígio dos 6 setores estelares. Sua fama se espalhou por diversos sistemas. Naquela época, seu nome fazia até mesmo outros setores tremerem. Até Fa admitia: os feitos daquele homem eram realmente impressionantes. Mesmo assim, Lucian ficou curioso sobre uma história específica. Será que Monrue realmente havia congelado um planeta inteiro? Fa balançou a cabeça. Provavelmente era apenas um exagero. Talvez tivesse sido apenas um pequeno planeta que já estava no fim do seu ciclo de vida. Mesmo assim, realizar algo daquele nível sendo apenas um cultivador do 11º nível ainda era algo inacreditável. Ou seja, Monrue definitivamente não era alguém que pudesse ser subestimado. Nesse momento, Monrue entrou calmamente na arena. Seu adversário, por outro lado, já tremia de medo antes da luta começar. Monrue inclinou-se lentamente a cabeça. No instante seguinte, seu oponente foi completamente congelado. O narrador quase perdeu a voz novamente. Apenas um olhar? Foi isso? Só isso? Sem mover um único dedo, Monrue venceu o combate. A arena inteira explodiu em aplausos. Logo começaram os cochichos. Muitas pessoas acreditavam que Monrue já havia alcançado o 12º nível. Os rumores sobre sua evolução circulavam havia muito tempo. E depois daquela demonstração, quase ninguém tinha mais dúvida. Se aquilo fosse verdade, então o restante do torneio praticamente já teria um vencedor. Alguns espectadores também comentavam que, embora Lucian possuísse um físico imortal, ele ainda estava no 10º nível. A diferença de um reino inteiro parecia grande demais para ser superada. Após vencer, Monrue lentamente percorreu a plateia com os olhos, até que seu olhar encontrou diretamente Lucian. Naquele instante, Lucian entendeu perfeitamente o que Monrue queria. Estarei esperando por você, Lucian. Assim que a luta terminou, o ranking de favoritos ao título foi atualizado novamente. Lucian, que ocupava o primeiro lugar até então, foi ultrapassado por Monrue. Ao olhar aqueles dados, Fa sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele admitiu que apenas um olhar daquele homem foi o suficiente para fazer todos os pelos de seu corpo se arrepiarem. Em seguida, olhou para Lucian e perguntou: você acredita que consegue derrotá-lo? Para sua surpresa, Lucian respondeu com absoluta sinceridade: eu ainda não sei. Fa não ficou chocado com aquela resposta. Apenas deu um leve tapa no ombro de Lucian e sorriu. Só tome cuidado para não deixar ninguém mais ouvir isso, tá bom? Eles perderiam a cabeça. Perder uma luta era uma coisa, mas entrar em combate ele mostrando que havia desistido era completamente diferente. Fa respirou fundo e tentou tranquilizá-lo. Mesmo que ele não conseguisse derrotar Monrue agora, isso não significava absolutamente nada. Afinal, Monrue era muito mais velho. Com o talento monstruoso de Lucian, alcançá-lo seria uma questão de tempo. Porém, Lucian não estava sendo humilde. Ele realmente não sabia quem venceria. Até hoje, ele nunca havia descoberto qual era o verdadeiro limite da sua própria força. Da mesma forma, Monrue também escondia grande parte de seu poder. Quando dois adversários desconhecem os limites de um do outro, prever o resultado de uma batalha se torna praticamente impossível. Enquanto isso, o torneio continuava, mas a atenção do público permanecia totalmente voltada para Monrue. Conforme as lutas avançavam, a taxa de vitória prevista subia cada vez mais. 90%, 93%, 95%, um número simplesmente absurdo. Foi então que o narrador anunciou o próximo competidor. Ao ouvir aquele nome, os olhos de Lucian imediatamente brilharam. Era Qianshu. Rapidamente, ele voltou sua atenção para a arena. A luta começou. Uma intensa energia verde começou a girar ao redor do corpo de Qianshu, como se aquilo fosse uma tempestade viva. Ele concentrou toda aquela energia nas pontas dos dedos, e no instante seguinte, liberou toda de uma vez só. Uma onda invisível atravessou a arena, e qualquer adversário atingido simplesmente caía no chão. Nenhum deles conseguia resistir. Parecia que suas próprias almas haviam sido perfuradas. A batalha terminou com um único ataque. Qianshu sequer demonstrou emoção, apenas virou as costas e deixou a arena calmamente. Lucian ficou realmente surpreso. Aquela técnica lembrava muito a energia de espada, mas o que mais chamou sua atenção não foi isso. Foi o domínio absurdo que Qian possuía sobre a energia do universo. Seu controle era simplesmente implacável. Além disso, a quantidade de energia que ele manipulava em um único instante era, no mínimo, 100 vezes superior a de um cultivador comum do 11º nível. Fa concordou imediatamente. Segundo ele, Qianshu nem sequer possuía um físico extraordinário. Sua verdadeira força vinha de um poder espiritual monstruoso. Além disso, seu estilo de combate era completamente fora dos padrões. Lucian sorriu discretamente. Aquilo estava ficando cada vez mais interessante. Então um pensamento curioso surgiu em sua mente. Será que Qianshu era alguma reencarnação de algum especialista lendário vindo de outro universo? Se fosse verdade, como ninguém ainda havia levado aquele sujeito para um laboratório? A ideia parecia tão absurda que o próprio Lucian achou graça. Mas, se algum dia tivesse oportunidade, ele realmente gostaria de estudar aquele homem. Talvez a existência daquele sujeito ajudasse a aperfeiçoar ainda mais o caminho marcial perfeito. Depois daquela rodada de eliminações,
previsões, restavam apenas 24 competidores. Sem perder tempo, a quinta rodada começou. Sinceramente, nem dava mais para entender de onde aparecia tanto participante. Parecia que aquele torneio nunca iria acabar. Mas, independentemente disso, Lucian continuou derrotando seus adversários sem fazer o menor esforço. Infelizmente, sua superioridade já não empolgava tanto o público. Todos estavam completamente hipnotizados por Moruê. A popularidade de Moruê só aumentava. Seu nome dominava todas as projeções e transmissões. Até Lucian precisou admitir. Moruê realmente sabia como causar impacto. Por um breve momento, ele até pensou se não deveria começar a fazer um pouco de espetáculo também. Enquanto isso, Moruê também parecia estar observando atentamente Yanshu. Quando as novas previsões apareceram, mesmo ignorando a enorme torcida de Moruê, os números de Qian também haviam disparado. Pouco tempo depois, o narrador anunciou o encerramento da quinta rodada. Um enorme telão revelou os 3 maiores favoritos ao título. Toda a plateia se inclinou para a frente, esperando o grande anúncio. Mas, exatamente naquele momento, o narrador interrompeu tudo para outro intervalo comercial. Lucian ficou completamente sem reação. Pelo visto, não importava se fosse na Terra ou no extremo mais distante do universo, os anúncios sempre encontravam um jeito de aparecer. Logo depois, seu comunicador voltou a tocar. Como sempre, era sua irmã. Ela reclamava, fazendo um pequeno bico. Segundo ela, as lutas acabavam muito rápido. Ela nem conseguia torcer direito, pois Lucian, no piscar de olhos, já havia vencido a luta. Mesmo assim, ela estava completamente empolgada. Era a primeira vez que via toda a força do irmão sendo exibida diante de bilhões de pessoas. Enquanto isso, a transmissão ao vivo também acontecia na Terra. Bilhões de espectadores acompanhavam cada luta, e praticamente todo o planeta torcia por Lucian. Brincando, ele comentou que a Terra finalmente havia entrado para o cenário das grandes potências do universo. Sua mãe, entretanto, continuou preocupada. Depois de ver a enorme popularidade de Moruê e sua assustadora taxa de vitória, ela não conseguia evitar sentir medo pelo filho. Já sua irmã era extremamente ao contrário. Com os pequenos punhos cerrados, ela apontou para a tela e gritou: "Irmão, dá uma surra nesse Moruê e cala a boca de todo mundo." Seu pai compartilhava da mesma preocupação da mãe. Ele pediu para Lucian não forçar demais. Disse tudo que ele havia conquistado era mais que suficiente. Lucian apenas sorriu. Com muita calma, tentou tranquilizar toda a família. Segundo ele, Moruê só parecia incrível porque seus adversários eram fracos. Na realidade, ele não era nenhum monstro impossível de derrotar. Então, dando um leve sorriso, respondeu: "É só assistir, eu vou derrotá-lo." Fubuki também apertou os punhos. Com uma voz baixa, mas determinada, pediu apenas uma coisa: "Tome cuidado." Lucian sorriu gentilmente para ela, fez um leve aceno com a cabeça e prometeu que voltaria em segurança. Assim que a chamada terminou, começou o sorteio da fase final. Todos os competidores restantes subiram ao palco. Naquele momento, não era exagero dizer que aquelas pessoas estavam entre os maiores gênios com menos de 1000 anos de idade de todos os 12 setores estelares. Foi então que Fa entrou em contato às pressas. Sua voz demonstrava uma preocupação evidente. Ele enviou as informações mais recentes. Tanto Moruê quanto Yanshu havia sido oficialmente confirmado como especialista do 12º nível. Depois de respirar fundo, Fa pediu novamente para Lucian não exagerar. Lucian apenas respondeu casualmente: "Entendido." Logo depois, encerrou a ligação. Nesse momento, ele começou a refletir sozinho. Como pode ser exatamente o especialista do 12º nível, comparando o poder do 13º nível que ele havia enfrentado no Reino dos Sonhos? Pouco depois, o sorteio terminou. A fase final finalmente havia começado. Os 2 primeiros competidores entraram na arena. Os 2 possuíam níveis praticamente iguais. A luta foi extremamente equilibrada, até que um deles encontrou uma pequena abertura. Sem desperdiçar a oportunidade, desferiu sua técnica suprema. O golpe foi devastador. Seu adversário foi derrotado instantaneamente. Fa então explicou que aquele vencedor se chamava Gaburis, um gênio possuidor do físico do luar de 9 estrelas. Além disso, as previsões apontavam que ele terminasse o torneio entre os 5 melhores. Lucian apenas bocejou. Fa, por outro lado, estava cada vez mais nervoso. Para ele, todos aqueles competidores representavam uma enorme ameaça. Sua ansiedade aumentou ainda mais quando percebeu que Lucian parecia completamente distraído. Ele explicou que as novas previsões já haviam tirado Lucian do top 5 dos favoritos. E, a partir daquele momento, todos começariam a revelar sua verdadeira força. As batalhas só ficariam mais difíceis. Lucian percebeu imediatamente. A confiança de Fa começou a desaparecer, como se tudo que ele havia dito anteriormente já não fosse mais suficiente. Fa rapidamente balançou as mãos, tentando se explicar. Disse que não era aquilo que ele queria dizer. Ele estava apenas preocupado. Mas, antes que pudesse continuar, Lucian colocou a mão em seu ombro. E então, sorriu levemente e pediu para que ele não se preocupasse tanto. Em seguida, falou algo que fez Fa ficar completamente em silêncio. A maioria das pessoas é algo extremamente frágil. Se você não continuar lembrando elas da verdade, com o tempo,
todo mundo esquece. Fá ficou imóvel, sem conseguir entender o que Lucian queria dizer. Os dois trocaram olhares por alguns segundos. Então Lucian perguntou, com expressão extremamente séria: Ei, Fá, na sua opinião, como um verdadeiro imortal deveria lutar? E assim, a parte final do torneio iria começar. A primeira luta já havia acabado e Gabourez havia saído vencedor. Quando será que Lucian luta? E quem será seu adversário? E o mais importante, como um verdadeiro imortal deveria lutar? Esta resposta você verá no próximo capítulo de Logando 10.000 anos no futuro. E se você chegou até aqui, peço humildemente que você deixe seu like e se inscreva no canal, pois isso me ajuda demais e não custa absolutamente nada para você. E se aparecer a opção de hypar, dá essa moral aí, vá, dá uma hypada pra mim.